obrigado, Marco. Obrigado. A gente agradece a oportunidade, né, que a LIP está dando, junto com o apoio da USE e do CCDPE. Bom, a gente vai, então, estar apresentando 99% o que a gente comentou lá no Congresso da USE, nessa roda de conversa sobre teorias científicas e espiritismo. E, basicamente, a gente vai comentar, né, um resumido do que vai ser essa apresentação inicial. Lembrar do valor científico do espiritismo, não meramente lembrar do que Kardec disse sobre o aspecto científico, mas de estudos modernos desse nosso século passado para cá, que mostram um valor científico que o espiritismo tem em si. Ele tem, como doutrina, ele tem características que graças aos estudos que vieram depois de Kardec, mostram o valor científico do espiritismo atual. Aí nós vamos entrar num comentário que é uma questão, até aproveitando, né, quem estava aqui cedo acompanhou a apresentação do Jader, a gente muitas vezes, né, o Jader comentou que você tem várias definições de conceito de ciência, e de fato é difícil mesmo, na visão de quem é das ciências naturais, a gente tem a visão de produção do conhecimento baseado num conceito que a gente aprende, né, na vida, na profissão, na pós-graduação, sobre como fazer isso, mas colegas de outras áreas têm visões e pontos de vista diferentes. E nisso do valor científico do espiritismo, e ligado ao tema, que a gente vai fazer uma análise crítica de uso de teorias científicas para falar ou para descrever conceitos espíritas, a gente vai comentar sobre outros aspectos que teriam um valor, eu pus entre aspas valor científico, não é que o conteúdo é científico. Outros aspectos que a doutrina tem não teriam um valor acadêmico de produção do conhecimento, como às vezes a gente confere valor de produção de conhecimento científico quando envolve física, química e as áreas tradicionais da ciência. A gente no meio espírita está sabendo valorizar esse aspecto da produção do conhecimento em outras áreas, em outras áreas que não sejam o científico da doutrina espírita. Então, a gente vai fazer uma crítica do excesso de valorização do aspecto científico do espiritismo quando se usa física, por exemplo, química, ou biologia, ou medicina, e destacar que contribuições em outros aspectos são tão ou mais legítimos e valiosos do que aquele que a gente leigamente sempre considerou como ciência. Jornal Nacional tem notícias sobre saúde, sobre gravitação, sobre isso, sobre aquilo, que, em geral, remete a gente às ciências naturais. Então, a gente acha, né, a gente leigamente vai formando uma concepção, muitas vezes, de que valor científico só o tem as áreas de ciências naturais, quando as outras áreas também produzem conhecimento útil para nós, válido e né, que contribui com o progresso nosso da humanidade. Nisso, esse alerta que a gente vai fazer. Tem conceitos que a gente considera apressados na relação entre ciência e espiritismo. Bom, vamos mostrando, né, porque falar só não adianta. Isso é uma lembrança, eu gosto de citar essa mensagem, porque é um autor respeitado no movimento espírita, um espírito, né, de nome respeitado, que trouxe uma mensagem através de um médium tão respeitado quanto, que é Chico Xavier, e nessa mensagem, né, da década de 60, Bezerra, então, diz: quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados, e quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações. Mas, aí tem um mas, toda vez que tem um mas, vocês já estão vendo que tem alguma coisa importante que vem em seguida. Aí, Bezerra responde o que ele pensa. Nem todo mundo aceita, mas é uma opinião espírita. Que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos perder o equilíbrio sobre os alicerces, destaquei de propósito a palavra, porque alicerce é aquilo sobre o qual a gente constrói tudo na nossa vida, em que se nos levanta a organização. Então, cada um tem a sua aptidão, tem a sua facilidade, gosta mais de um aspecto do que outro, todos podem contribuir com o progresso do conhecimento espírita. E contribuir com o conhecimento espírita não precisa ser só baseado no pé do aspecto científico.
Aqui, a opinião espírita, para quem não é espírita, isso não tem muito valor, tudo bem. Não estou preocupado com quem não aceita o espiritismo, a gente respeita. Mas para quem é espírita, para nós que somos espíritas, estamos buscando trabalhar, aceitamos a doutrina como o caminho nosso de vida, e a gente quer contribuir no aspecto da produção do conhecimento, seja ele em qual área que for, que é o propósito da LIP, né? Dar divulgação, dar um espaço de discussão, de conversa e de divulgação de trabalhos que contribuam com o conhecimento. Para quem é espírita, isso aqui é um ponto importante. A gente quer valorizar a doutrina acima de tudo, porque a gente sente que ela é boa. Isso é obrigatório? Alguém vai dizer, não, a ciência é neutra. Tá bom. Cientistas não são obrigados a aceitar como a gente aceita a doutrina. Mas quem aceita a doutrina tem afinidade com o que Bezerra coloca, e a gente pode trabalhar isso, vai ser uma contribuição científica ou acadêmica, ou equivalente ao acadêmico, ou que tem o valor de uma produção de conhecimento na academia, não tem por que não. E essa é a tônica, uma das tônicas da nossa discussão. Não é porque a gente quer valorizar Kardec que o produto do nosso estudo e pesquisa ele não é científico. Que às vezes alguns colegas que pensam diferente, que nos criticam, nós espíritas, alegando que a gente tem viés, como se não houvesse viés até mesmo nas ciências exatas. Eu nem falo dos meus colegas, enfim, dessa parte não preciso falar. Tá bom? Kardec falou isso, é verdade. Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 1, item 55, ele fala: caminhando de par com o progresso, essa é frase conhecida nossa, o espiritismo jamais será ultrapassado. Opa, forte essa afirmação. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Kardec falou isso. Isso é um resumo do caráter progressista aqui do espiritismo. O espiritismo não é uma doutrina fechada, nem um conhecimento definitivo. Tem muita coisa que a gente tem ainda a aprender, com certeza. Agora, eu destaquei algumas cores aqui, demonstrar, são palavras também fortes. O que significa demonstrar? O que significa caminhar de par com o progresso? Hoje de manhã o Jader deu uma pincelada de como nas áreas diversas as pessoas se preparam para uma vida profissional de pesquisa em que buscam caminhar de par com o progresso, trabalham na casquinha do círculo, contribuem cada um com aquele ovinho lá do círculo que a gente viu. Então, a gente precisa, como espírita, já que a gente quer contribuir também com o progresso do espiritismo, está por dentro desse caráter progressista, desse caminhar de par com o progresso. Vou fazer um parênteses agora. Eu não tenho a base filosófica da epistemologia, da teoria do conhecimento, mas tem uma definição que eu confesso, tirei do site mais simples que tem, que é o Wikipédia, que envolve essa figurinha aqui, que tem uns circulinhos também, né? Fazer coro lá com o Jader, o circulinho está em alta hoje. E que passa, mas o que eu vou usar essa definição simples do Wikipédia é para passar a gente uma ideia que está relacionada com a questão da produção do conhecimento, que permite a gente entender certos valores que o espiritismo tem. Vamos só entender a figura, vou explicar a figura, e a gente vai usar essa definição, embora não seja absoluta. Há nuances e sofismas que podem ser construídos com base dessa definição simples, que a gente não está preocupado com elas. Deixa os filósofos trabalhar nas suas teorias do conhecimento. Aqui eu quero aproveitar um conceito simples para ajudar a gente a entender valores que o próprio espiritismo tem. Bom, o que é esses dois diagramas aqui? São dois círculos. E o círculo da esquerda, a gente chamou de crenças. O que seria esse círculo? Nesse círculo, imagina que está contido nesse círculo da esquerda tudo que a gente, como ser humano, a humanidade, já acreditou como verdade, como algo que achou ou acha que está presente na natureza, até o dia de hoje, 26 de agosto de 2017. Até hoje, tudo que as pessoas acreditaram e acreditam foi colocado nesse conjunto aqui. O da direita, a gente chamou de verdade, vamos colocar nele tudo que é verdade na natureza. As leis de Deus,
a natureza, tudo que é verdadeiro, sem nem preocupar com a definição desse conceito. Logicamente, que o que está em cinza, aqui escuro, a gente chama de interseção, é o quê? São coisas, são itens que estão presentes nos dois conjuntos. Então, o que está em cinza são crenças que também são verdadeiras. E aí, a gente vê aqui que tem crenças, aqui na parte azul, que parece uma lua, tem crenças que não são verdadeiras. E tem verdades que a gente não tem a menor ideia ainda. Um dia, na evolução, a gente vai aprender, nós vamos evoluir, nós vamos, um dia, tomar conhecimento dessas verdades que hoje a gente não sabe. Aí, uma definição simples de conhecimento é um subconjunto das crenças verdadeiras, mas que foram, de alguma forma, justificadas, demonstradas, analisadas e explicadas, de modo que aquela crença verdadeira não é só eu creio naquilo ou não creio naquilo outro. Eu tenho uma explicação para aquilo que tornou uma crença verdadeira. A ciência, ela trabalha para tornar amarelo o que está cinza. O esforço dela é através das suas metodologias, dos esforços, dos estudos dos seus cientistas, desenvolver maneiras, ideias de investigar melhor e mais profundamente os fenômenos e coisas, e ideias e hipóteses, para tornar amarelo o que seja verdadeiro. Hipóteses que podem não ser verdadeiras, mas a que for demonstrada vai fazer parte disso que eu chamo conhecimento. Nisso a gente vê uma contribuição do Kardec. Kardec buscou, ao observar a fenomenologia espírita, separar o que era acessório do que era essencial e tornar conhecimento um conjunto de crenças verdadeiras na existência da alma, na comunicação com os espíritos, na reencarnação, etc, etc. Então, a gente já tira um mérito do espiritismo nisso. E aí, a fé cega, a gente aprende lá na doutrina, a fé cega, eu posso ter uma crença verdadeira sem saber a explicação dela? Posso. E aí, se eu acreditar numa coisa e ela for verdadeira, menos mal, porque ela é verdadeira, pelo menos. O problema é quando... Não, antes do problema, a fé raciocinada, ela está vinculada à justificativa daquela crença que a gente tem, explicação. A gente crê não só porque crê, mas tem um entendimento ou uma compreensão naquilo que crê. A doutrina não ensina para a gente? O problema da fé cega, agora sim, é isso, que ela não... Se a gente cair aqui nas crenças verdadeiras, muito bem, mas e se eu, pela fé cega, cair numa crença não verdadeira? Aí é mais complicado a gente lá na frente corrigir. A gente pode perder tempo, dinheiro, saúde, às vezes numa crença que não tem o devido respaldo justificativo. E nisso, a gente está querendo analisar exatamente isso. O que forma o conhecimento para eu poder ter certeza de que, no meu trabalho de colaboração com o progresso do conhecimento espírita, eu de fato estou caminhando com o progresso, de fato eu vou dar passos do cinza para o amarelo e não do cinza para o azul, ou dar passos na região azul achando que eu estou na região cinza e achando que eu estou tornando o cinza em amarelo. A gente precisa aprender isso se a gente quiser colaborar nesse tipo de aspecto. E essa coisa não é fácil. Aí, por exemplo, o que o progresso diz, então? Nesse século para cá, né, o Jader comentou rapidamente lá o pensamento de alguns dos filósofos que dialogaram com cientistas para saber como é o seu dia a dia de trabalho. Será que a produção de conhecimento é assim, regular? O cientista observa a natureza, depois formula a hipótese, testa e enumera a sua lei. Será que é sempre assim, regularmente, dessa maneira, regular, nessa sequência, que as descobertas ocorrem? O que é da filosofia da ciência, da epistemologia da ciência? A gente pode resumir alguns itens que vieram, que mostraram o dia a dia do trabalho do cientista. Quando uma área do conhecimento, que se convencionou chamar de ciência, que ingredientes ela possui? Ou que ingredientes que a filosofia da ciência hoje propõe que uma área física, química, a que a gente achar mais científica na atualidade, o que ela tem de ingredientes, de modo de lidar com fenomenologia, modo de apresentar sua teoria, modo de
como seus cientistas vão trabalhar no avanço dessa área científica, como que ela descreve isso? Aí tem alguns itens. Que itens a gente acha que tem? Por exemplo, uma ciência teria um núcleo teórico formado por princípios fundamentais? Tem, segundo teorias da filosofia da ciência. Esse conjunto, ele contém um conjunto de teorias ou conceitos auxiliares que fazem a ligação entre os princípios fundamentais, né, isso que está chamando de núcleo fundamental, e os fenômenos, e a interpretação da fenomenologia que aquela ciência descreve? Sim. Conjunto de regras que convencionou se chamar positivas e negativas que norteiam e guiam a pesquisa? Por exemplo, primeiro pensar sempre diante de um fenômeno novo, como eu descrevo esse fenômeno com base no núcleo de princípios fundamentais vigentes. Isso é uma regra que a gente tem. Eu trabalho na física, a gente não fica pensando, esse fenômeno novo que a gente vai estudar, eu vou inventar uma física nova para ele. Não, a gente vai na física, nas bases da física primeiro, para tentar descrever esse novo fenômeno. Sim, tem regra, conjunto de regras positivas e negativas que norteiam, protegem os princípios fundamentais. E isso funciona bem, viu, gente? Isso funciona muito bem. Se hoje a gente tem um tratamento novo para uma doença aí crônica, que tem dado certo, decorre de princípios, de aplicar conjuntos de regras desse tipo à risca. Métodos de pesquisa e análise definidas de acordo com o núcleo. Esse é um ponto importante também. Quem define como a física deve investigar fenômenos novos é a física, não é a química, a biologia, não é a literatura, não é a música. Agora, eu sei que a literatura, a música, a química e a biologia têm seus princípios que norteiam como desenvolver, que caminhos seguir, que critérios usar para validar uma crença que parece verdadeira na área específica. Então, a física, todas as áreas possuem. E aí, a gente tem na literatura espírita, isso é muito pouco conhecido, talvez alguns aqui já estejam carecas de saber ou já me viram comentar, então não é novidade, mas talvez para outras pessoas isso seja uma novidade, mas por incrível que pareça, uma análise do espiritismo sobre esse aspecto já existe há décadas. Vou citar aqui uma lista de títulos, o nome do autor, um dos autores desses estudos, o professor Chibene. Ele tem mostrado, fazendo comparações, o que esses teóricos da filosofia da ciência, essas teorias das mais conhecidas, quando compara com o corpo teórico doutrinário da nossa doutrina espírita, ele identifica que o espiritismo tem todos esses ingredientes. Os artigos são gratuitos, o acesso, nesse site lá do Grupo Espírita da Unicamp. Ele é professor de filosofia na Unicamp. Não é qualquer um falando que o espiritismo tem essa característica, os ingredientes científicos. É uma pessoa que tem formação numa ciência exata e física, mas se especializou em história e filosofia da ciência e tem se dedicado décadas da vida nesse estudo e trabalho, profissionalmente em pesquisa. Então, não é só uma opinião de alguém que apoia Kardec, vamos dizer assim. É um trabalho técnico que está publicado na literatura espírita e que vale a pena, pelo menos, a gente conhecer. É obrigatório aceitar? Não, ninguém está dizendo isso. Podem ter pensamentos diferentes? Todo mundo pode ter. Aliás, o Espiritismo deixa claro, pelo pensamento somos livres para aceitar ou não, para acreditar no que a gente bem entende. Pelo pensamento ninguém prende ninguém. O corpo a gente prende, bota lá na casinha, lá, prende na casinha do cachorro, mas pelo pensamento a gente é livre. Então ninguém é obrigado a aceitar o Chibene, como eu sei que vários contestam. Mas qual é o fórum ideal para a gente desenvolver, inclusive se isso aqui tem alguma dificuldade? O fórum ideal é escrever artigos e trabalhos, vir num encontro desses, apresentar, dar cara a tapa, né, trocar ideias com o pessoal. Então aqui, por exemplo, é uma oportunidade de quem se interessa por filosofia da ciência e o espiritismo dar seus 2 cents nessa construção do conhecimento. O que a gente pode dizer do que a gente conhece desse trabalho é que ele é muito bem embasado e ajuda a valorizar a doutrina num aspecto que nem mesmo Kardec sabia, porque esses estudos de filosofia da ciência vieram depois. Nosso amigo Marco Milani propôs um esquema, porque a gente citou, a doutrina espírita ela é progressista.
Ela pode aceitar. Kardec pôs lá, se um dia a ciência demonstrar um erro, ela deve se corrigir, o Espiritismo deve se corrigir nesse erro. Aí o Marco propôs um esquema lógico que é simples, mas que requer da gente que a gente observe com atenção. Vamos supor que uma afirmação, suposição, surja de um resultado de pesquisa, de observação no movimento espírita, ou teve inspiração de algum espírito, não importa, a ideia vem de algum lugar. Aí a gente seguir esse fluxograma, a gente tem uma maneira segura de lidar com essa inovação, essa ideia que a gente tem na cabeça. Contradiz a codificação? Ah, não. Vamos analisar, aceita, porque ela não contradiz com a doutrina, se ela está afim, essa ideia que a gente teve, essa pesquisa, observação que a gente fez na casa espírita, no movimento espírita, sozinho em casa, lendo os livros, o que seja. Não contradiz a doutrina? Então tá ok, está afim, está em sintonia com a doutrina. Não tem problema nenhum. Aceita e a gente não muda nada o corpo teórico doutrinário. Mas vamos supor que tenha contradição com a codificação. Aí nós vamos começar a fazer novas perguntas. A evidência objetiva certa dessa afirmativa que contradiz a codificação? Não há evidência. Então, refutar, manter o corpo teórico. Se não há evidência, como é que eu vou pôr no quadradinho, na bolinha amarela, o que eu não tenho como justificar como conhecimento? Põe de molho, engaveta, guarda. Não é? Bom, a evidência objetiva, então vamos fundamentar os achados, apresentar à comunidade científica, no caso nosso espírita, para uma validação, para análise do método e novo conhecimento, para ver se de fato eu que não entendi errado, se outros, lembra o Jader comentou da pesquisa com amostras, que ela fica mais robusta quando você tem mais amostras de outros lugares, você vai reforçando os resultados quando eles concordam entre si. Da mesma forma, a gente tem que apresentar para os nossos pares, e nossos pares no movimento espírita somos nós mesmos, e nós vamos analisando. Às vezes é boa ideia, às vezes não, às vezes a gente tem uma interpretação diferente. O colega achou que era algo que contesta a codificação, mas a gente pensa, não, mas se a gente olhar num outro aspecto, assim, assado, não está contestando, é só questão de interpretação, assim, assado. A gente pode? Pode. É o mais seguro fazer isso. E aí a gente faz essa análise e aí analisa, né, faz a próxima pergunta. Validamos a novidade que parecia ter uma evidência objetiva? Se não, se a resposta for não, porque a gente não conseguiu fundamentar os achados, ou seja, não teve a justificativa para pôr dentro da bolinha amarela lá, dos conjuntos que define o conhecimento, refutar e manter o corpo teórico. Se sim, aceitar, aí reformular o corpo teórico. É simples e simples. O não simples é a gente conseguir fazer isso na prática, porque eu tenho uma ideia nova. Eu tenho a ideia nova, eu quero que ela prevaleça, eu quero mostrar e eu insisto, faz parte. O ser humano é assim, na ciência é assim. O cientista tem uma ideia nova, ele fica doido para, né, faz tudo, segue toda a metodologia, critério, protocolo, etc., e vai tentar publicar. Chega o revisor, o árbitro, o referi, e desce a lenha no termo assim, né, mais agressivo, no trabalho. Diz que esqueceu de levar em conta A, B, C. Diz que esqueceu que tem uma teoria do século retrasado que previa o mesmo resultado, mas que foi contestado assim, assado. Aí o Alexandre vai pensar, puxa vida, realmente tem tudo isso, eu vou lá ver se é mesmo. Aí eu vou lá checar aquela teoria e é mesmo. Ou então vou dizer, não, aquela teoria lá, o cara se referir, viajou na batatinha, falava de outra coisa. Vou eu trabalhar em responder e analisar a crítica do árbitro. Porque esse é o trabalho nosso. Se a gente não faz isso, não tem jeito. Ele não vai receber a aprovação, e aí da aprovação divulga-se a publicação. Depois outros ainda vão olhar, ainda não é o fim ainda não pôs na bolinha, no conjunto amarelo ainda. Publicar um trabalho ainda não é o fim do caminho. Tem que aguardar a maneira como ele é citado, porque tem muito trabalho sendo contestado, e hoje em dia está uma preocupação com plágio, com fraude acadêmica, pessoas que estão esquecendo, jogando para debaixo do tapete os pontos, os dados que não interessam, e incluindo pontos, às vezes, à mão. Tem pessoas em vários países sendo, assim,
condenadas, artigos sendo removidos depois de publicados, revistas publicando retratações por conta de má conduta. Então, hoje está na moda isso aí, e com a internet, porque, abrindo parênteses, são milhões, eu acho, de revistas científicas das diversas áreas. Fica impossível hoje a gente ter sequer um décimo da noção do que está sendo publicado na nossa área específica. Imagina. Então, está difícil saber se o trabalho que eu estou publicando hoje, se eu achei que é novidade, se alguém não já pensou nisso e não já publicou. Então, está sendo criado programas de computador que fazem essa análise, tudo em nome de garantir que a novidade que entra lá para o círculo amarelo seja de fato confiável e seguro e seja uma novidade. Isso aqui, então, esse esquema é algo viável, simples até da gente entender. O praticá-lo é que demanda tempo, com calma. A gente às vezes tem quanto mais importante é o clamor, por clamor eu digo assim, aquilo que está sendo questionado, quanto mais drástico, não existe reencarnação. Kardec errou, não existe. É um princípio fundamental da doutrina. Estão dizendo que não existe. A demonstração, a importância a demonstração dessa revelação de que não existe a reencarnação, ela tem que ter a altura da própria doutrina. Não pode ser qualquer testezinho aqui, mensagenzinha ali, ou um raciocínio que parece ter sentido, que não vai ser aceito. Agora, coisas pequenas, às vezes, ganham um certo destaque, são publicadas, depois vão ser confirmadas ou não. Mas quanto mais importante é o resultado que se pretende trazer da afirmação, suposição, mais cuidado nessa parte e mais paciência, porque às vezes leva décadas e mais de décadas para que um princípio novo se torne aceito, mesmo nas áreas mais tradicionais da ciência. Quanto mais na nossa área do espiritismo, que é controversa, segundo uns, segundo outros, gera discussão. A gente não estuda tanto a doutrina assim para poder dizer, às vezes, com segurança. Então, a gente tem que, mais do que nunca, tomar esse tipo de cuidado. Bom, prosseguindo. Aqui eu vou citar, até estou citando um trabalho do Silvio, mas ele faz um comentário, né? O pessoal de filosofia sabe disso, né? Que antigamente a filosofia abarcava todos os ramos e áreas do saber. Estão dizendo aqui que eu tenho menos minutos do que eu acho que eu mereço, que eu deveria ter, mas tá bom, não. Vou dar uma corrida. E aí, antigamente, a filosofia abarcava todas as áreas, inclusive a religião e o que hoje se chama, que está no escopo da filosofia. E que a produção do conhecimento, então, encaixava em tudo isso. Então, por que a gente hoje não pode valorizar esse tipo de coisa? E aí eu vou fazer um rápido quiz aqui na sala. Bom, 2 perguntas e aí vamos ver o que vocês acham. E a gente compara com a nossa sugestão. De novo, não é uma imposição aceitar o que vamos falar aqui, não. O conteúdo de obras como Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, por exemplo, representam, faltou um M ali, avanços do conhecimento espírita? Pergunta 2. O conteúdo das obras como Pão Nosso, de Emmanuel, vocês sabem qual obra? Aquela obra que comenta várias passagens da Bíblia à luz do Evangelho, do Espiritismo, representa uma contribuição para o avanço do conhecimento espírita? Sim ou não? Quem acha sim, sim? Sim, não? Não, sim? E não, não? As combinações possíveis. Eu vou apresentar a minha, e aí nas perguntas talvez a gente esclarece melhor, mas eu proporia como discussão, reflexão, que nem tudo que está nessas obras representariam de fato um avanço no sentido de pôr na bolinha amarela, pôr dentro do conhecimento amarelo, tratar como conhecimento, pegar essa crença e considerá-la um conhecimento, e faria isso com conceito, com conteúdo do Pão Nosso. E por acaso, não por acaso, a gente tem como avaliar direitinho o livro Pão Nosso.
São comentários de natureza moral e doutrinária. São coisas que nós todos sabemos analisar, mas nós todos sabemos analisar a física do mecanismo da mediunidade ou a biologia da evolução em dois mundos. Como é que eu posso dizer que é um avanço? E do conhecimento espírita? Será que eu sei, eu estou caminhando de par com o progresso, eu sei qual é o progresso das áreas para eu justificar? Não estou dizendo que não possa ser, que a contribuição de André Luiz é ruim. Não interpretem errado o que eu estou dizendo. Estou apenas dizendo que é cedo para a gente botar no conjunto amarelo uma proposta que eu não sei ainda se é um avanço, se é uma novidade ou se não é. Agora, aqui o Pão Nosso eu sei avaliar. Porque a gente, em geral, a parte do Evangelho, a gente costuma dar mais atenção no nosso movimento espírita, né? No movimento espírita, nosso não, porque é todo nosso. Só tem um movimento espírita. Então, a gente sabe analisar um pouco desse tipo de coisa e a gente sabe ver se o Emmanuel está falando alguma coisa fora da doutrina, e se falar em algum capítulo, a gente, pelo menos. Porque a gente precisa saber distinguir, é nosso papel, né, de estudantes da doutrina. Amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Instruir não é só ler por ler, é ler, interpretar e comparar. Vou prosseguir que meu tempo está acabando. Bom, talvez gere um pouquinho, menos um. Tá, alguns conceitos, está acabando mesmo, alguns conceitos que, na nossa opinião, para a reflexão, a gente considera apressado e que estão presentes aqui ou ali dentro do nosso movimento espírita. E não é por mal, é às vezes por uma posição pessoal ou por não ter aprofundado bastante, e um deles é esse. Parapsicologia é uma área respeitável, mas vários filósofos, conheço 2 pelo menos, que questionam se ele tem todos os ingredientes que a filosofia da ciência identifica que uma ciência deva ter. Tem 2 trabalhos, tem 2 autores que a gente depois pode citar, o tempo agora não dá, que questionam isso aqui. E lembra lá no começo, quando citou o Chibene? A doutrina, por acaso, tem esses ingredientes. E, às vezes, alguns de nós achamos que se a gente não utilizar o método respeitável, interessante, não estou menosprezando área nenhuma, nem tirando o valor que ela tem, mas às vezes achamos que, por ser uma área de fora, é ela que deve orientar e guiar a forma da gente pesquisar os fenômenos espíritas. E a gente não vê o valor que a nossa doutrina mesmo tem, do ponto de vista filosófico. Que mais? Bom, esse já está carimbado já. Física quântica, que às vezes alguns colegas têm se admirado, se encantado com ela não comprova o espiritismo. Física quântica é a teoria da matéria. Aliás, chamar alguma coisa de quântico, vou falar baixo, não é elogio nenhum. Escutou aí atrás? Chamar alguma coisa de quântico não é valorizar, é chamar de material, mas não conta para ninguém. Aí atrás, escutou? Alto e claro. Chamar de quântico, Deus é quântico. Não deu. Eu falo de novo. Chamar, por exemplo, vou dar o exemplo. Chamar Deus de quântico, você não está dando valor nenhum para Deus, você está materializando Deus, não pode. Chamar o princípio inteligente de quântico, você não está valorizando nada, você está materializando um conceito que deveria a gente ressaltar ao lado espírita. Os fluidos, que são princípio material, podem ter propriedade quântica? Pode. A gente não sabe ainda. Pode. Mas cuidado com o modismo quântico, ativismo quântico. A gente respeita a boa intenção de espiritualistas do mundo inteiro. E o trabalho que eles fazem visando despertar a atenção da sociedade para a fraternidade, para o bem, para a ecologia. Mas a gente não tem que ter fé raciocinada, caminhar de par com o progresso? Então, a gente tem que fazer o dever de casa direito. E não sair expondo a doutrina a ridículos, como às vezes acontece. Física quântica é materialista. Outra coisa que às vezes a gente vê nos cursos, na casa espírita, dizer que Photokirlian comprova, mostra a imagem do perispírito. Infelizmente, isso não tem comprovação. Photokirlian apenas revela uma imagem associada a um fenômeno material chamado efeito corona. Pode ser útil para revelar propriedades, seja de seres vivos ou de matéria inanimada? Pode até ser.
mas é fenômeno material. Não dá para distinguir do fenômeno espírita, ou do perispírito, ou dos fluidos. Não dá, ainda não dá. Se no futuro alguém desenvolver tanto a teoria material, quanto a de fluidos, a ponto de poder achar uma brechinha para distinguir, ótimo, mas deixa que o dia de amanhã faça isso. Hoje em dia, não dá. Alguém comentou de manhã, lembrou das experiências do professor Harold Burr, com voltímetros aplicados em certos animais e células até. Isso não foi nunca replicado. Eu não sugeriria fazer esse tipo de fenômeno, não porque eu não respeito o trabalho do Harold Burr. Não, foi interessante a ideia dele, ele publicou em revistas científicas, mas hoje, que a tecnologia está avançadíssima em termos de sensibilidade, teríamos que repetir aqueles experimentos que ele fez para ver se verifica alguma coisa, mas isso é o de menos, esse é o mais fácil que tem, repetir o experimento do Burr. A gente teria que fazer o seguinte, teria que aguardar a ciência desenvolver a teoria do eletromagnetismo de todos os seres materiais. Por quê? Porque medidas materiais, de diferença de potencial ou de campo eletromagnético, são coisas, fenômenos materiais. Nosso corpo de carne e osso gera magnetismo e eletricidade, a gente emite radiação naturalmente, como um fenômeno material. Como distinguir isso de uma influência dos fluidos? Primeiro, a ciência teria que descobrir muito bem como funciona o corpo físico, e essa é uma desculpa que eles dão. Bom, vou fazer um parênteses rápido, acho que eu vou gastar mais um segundinho só. Um parênteses rápido sobre o porquê que a ciência materialista ainda não reconhece, ela ainda fica com bastante pé atrás com relação aos conceitos espiritualistas. Existe preconceito? Existe. Existe a opção de ser materialista, né, que é o preconceito, existe. Mas existe também o seguinte, o nosso corpo físico é considerado para a ciência exata e ciências naturais um sistema que a gente chama de complexo. Por que complexo? Não é uma mola que você observa o movimento dela e descreve de maneira bem simples, mede as posições da mola e descreve com uma função matemática simples. É um sistema complexo, complicado de se descrever a ponto de eu poder prever. Vocês já assistiram Star Trek, sabe o Dr. McCoy? O sonho da medicina é chegar naquela era. Ele vai com um aparelhinho que parece um celular, vai lá, faz bip, 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 ele descobre o que a gente tem, ele já tira do bolso uma injeção certinha, a pessoa sai andando, se tinha câncer, cura, se tinha reumatismo, cura, não é assim? É admirável. Um dia, talvez, a ciência chegue nesse conhecimento preciso de como agir para curar todas as doenças físicas, só falando do lado físico. Talvez um dia atinja um nível Star Trek de medicina, mas a ciência hoje está longe do nível Star Trek de medicina. E aí, o que os cientistas pensam? Você está dizendo que esse fenômeno, por exemplo, o passe, a prece, a ação, qualquer outro fenômeno que tem destacado, que ocorre com o ser humano, ou mesmo os sentimentos que a gente tem uns pelos outros, o ser humano é o suprassumo da natureza em termos de comportamento, de inteligência e de aspecto psíquico. Para os materialistas, é só um desconhecimento que a gente tem da complexidade do cérebro e dos sistemas que formam o nosso corpo físico. Eles querem acreditar sim, mas eles acreditam nisso porque não se sabe ainda. Então eles pensam, o dia que o ser humano usar 100% da sua capacidade cerebral, ele vai descrever as sensações do mundo espiritual, disso e aquilo. Eles acham que a explicação vai vir desse conhecimento. Então a gente tem que dar esse tempo para... Não tem jeito. A gente não pode impor, assim como a gente não impõe uns aos outros, nossa, estou devendo para amanhã, pago. Como a gente não pode de jeito nenhum, impor que opinião nossa para o colega, a gente respeita. A ciência um dia vai chegar lá. Nível Star Trek, algumas encarnações, que se Deus quiser, nós vamos estar aqui vivos, vamos encarnar e vamos viver essa era de conhecimento, com certeza. Mas, até lá, a gente não tem como impor, forçar a goela abaixo da ciência, aceita o espírito, porque para a gente é muito lógico. Não tem isso. Vamos fazendo a nossa parte, valorizando esses conceitos espíritas ou espiritualistas, da maneira que a gente puder, usando ou não outras áreas do conhecimento para quem pode, e vamos chegando lá. Bom,
Depois deixa para pergunta, olha, isso aqui, matéria não é energia, fluido não é energia, nem onda eletromagnética, tem um monte de conceitos que alguns deles foram escritos por autores de nome, Emmanuel, André Luiz, para citar alguns. Mas deixa nas perguntas, ou se não sei se vai dar tempo, pergunta, ou para amanhã a gente tira a dúvida. Isso não tem a base. Eu ia citar isso aqui, ia falar, acho que eu vou pular rapidinho. Oi, não pula não? Então, Raul Teixeira, companheiro nosso, perguntado sobre energia espiritual. Olha a pergunta que já está enviesada. Desde quando Kardec falou energia espiritual ou energia quintessenciada? Eu não lembro de ver, pode ser ignorância minha. E o que eu saiba, não tem isso formalmente nas obras básicas. Mas, enfim, o Raul falou assim, ó, sempre que estamos falando em energia, estamos falando de física. É um termo da física que a religião se apoderou. O perguntador, o entrevistador, acho que caiu uma ficha nele, porque aí ele pergunta assim, esse hábito de apoderar conceitos vem da necessidade de comprovar? Se a gente analisar, a gente não quer valorizar a doutrina, a gente não quer que a sociedade, se a gente pudesse, não gritaria assim no Facebook, bem grande, humanidade, espiritismo é bom, porque para a gente é bom, né? A gente não queria isso? A gente não quer poder divulgar o que é bom para a gente, que a gente acha que é bom? Então, a gente às vezes quer comprovar, porque eu vou provar para o meu colega, o colega está dizendo que não, eu vou provar. A gente faz isso, às vezes, a gente deseja isso. Mas aí o Raul responde, é a necessidade de dar valor. E aí, quem tiver emoções fortes, fica sentadinho na cadeira, né? Raul falando, como as pessoas entendem pouco a questão espiritual, elas acham que, pondo elementos científicos formais, elas vão dar um plus. E aí que não é verdade. Não é eu chamar de quântico o espiritismo, o espírito é quântico, que eu vou dar plus. Pelo contrário, eu vou expor ridículo. Aquilo que tem valor, senão a poesia não teria valor, senão o amor não teria valor. E aí o Raul Teixeira, né, chamando a atenção nossa. E aí... agora um comentário de Kardec, esse eu tenho que mostrar. Lá na Revista Espírita, olha só o Kardec falando, pelo fato do espiritismo assimilar as ideias progressistas, muito bem, não se segue que faça campeão cego das concepções novas, por mais sedutoras que sejam à primeira vista, com o risco de perceber mais tarde um desmentido da experiência e de se expor ao ridículo. Kardec falando de haver patrocinado uma obra inviável. Kardec já preocupava com esse cuidado que a gente deveria ter, eis porque não aceita imediatamente ideias novas, mesmo que pareçam justas, senão sob muita reserva e de maneira definitiva apenas quando chegarem ao estado de verdades reconhecidas. Primeiro alguém mostra que não é só uma crença verdadeira, é uma crença verdadeira justificada. Aí a gente verifica se interessa para o nosso conceito espírita. Mas isso quer dizer que é proibido usar a física para tentar a gente fazer uma pesquisa de fenômenos de efeitos físicos, por exemplo? Seria proibido? Não. A gente tem um exemplo que está presente hoje aqui com a gente. 2 trabalhos que a gente publicou, o trabalho completo do colega do Ademir Xavier, que foram apresentados no 6º INLIP, a versão mais curta está publicada no Espiritismo Visto pelas Áreas de Conhecimento Atuais, em 2010, se eu não me engano. Esse encontro, ele propôs uma maneira, com base na física, de investigar o fenômeno de transporte, de levitação de objetos, com base usando fenômenos de ótica sensíveis o bastante para, pelo menos, detectar se os espíritos agem na levitação do objeto através da mudança da densidade de ar em torno do objeto. Uma proposta que é simples, mas muito bem embasada teórica e experimentalmente pelo colega que tem conhecimento da área de física. É proibido? Então, não é, mas tem que fazer bem feito. Por quê? Porque a verdadeira fé nossa tem que ser capaz de encarar a razão. E aí, a gente tem que fazer o dever de casa. A gente pode contribuir? Pode, mas tem que saber como. Aqui um desenho, ilustrando. Se a gente tem um gás a uma certa pressão e a gente aquece, por exemplo, ele vai movimentar um objeto sobre o êmbolo. No médio de efeitos físicos, a mesa vai se movimentar. E aí, aqui a ilustração tem uma mão, né? A gente pegar o objeto aqui, eu estou levantando aqui
o meu canhãozinho laser aqui com a minha mão. Mas se o espírito quiser levitar esse mesmo objeto, ele só precisa, de alguma forma, por exemplo, aplicar uma força cuja resultante seja de baixo para cima, e ele pode fazer isso mudando as densidades, por exemplo, do ar, um pouco mais embaixo do que em cima. Como é que o avião pesa 1 tonelada, ou não, tonelada é pouco, pesa várias toneladas, consegue permanecer estável voando no ar? Por causa de questões desse tipo. Então, será que não seria possível os espíritos fazerem isso? Como a gente investiga isso? Com um método, com uma base teórica que justifique esse método de maneira bem criteriosa. Acabou ficando para trás o link da revista, mas é só procurar. E aí, estou acabando de verdade. Atuar no movimento espírita sem estudar é que nem, acho que eu já mostrei essa figura alguma vez, a gente tem uma ferramenta, a gente tem que saber usar ela, senão a gente não vai olhar muito longe adiante, né? E é isso, gente. Obrigado.